Fala pessoal, módulo 14 da nossa frente 2, apostila 2. A gente vai fazer uma revisão aqui agora sobre os espelhos esféricos, principalmente em relação aos raios notáveis e à formação de imagem em relação a um objeto colocado de frente ao espelho. Então, para a gente definir, definição rápida, o espelho é chamado de espelho esférico porque ele é formado a partir de uma casca de uma esfera chamada de calota esférica. Então, você vai imaginar uma esfera que pode ser espelhada pela parte externa ou pela parte interna, ou pelas duas, por exemplo, uma bola de árvore de Natal convencional, e daquela esfera você vai tirar uma parte, uma casca dela, e uma das faces vai ser usada para poder refletir. Nesse caso, essa face refletora não é uma face plana, portanto não é um espelho plano. E como foi retirada de uma parte de uma esfera, a gente vai chamar de espelho esférico ou espelho curvo. No caso, os espelhos esféricos, eles têm duas classificações básicas, né? Eles podem ser côncavos ou convexos, dependendo de qual que é a parte que você vai usar para poder refletir. Da calota esférica ou do pedaço da casca esférica que você retirou, se você usar a parte interna, a parte da concavidade para refletir, vai ser um espelho côncavo. Se você usar a parte externa para refletir, vai ser um espelho convexo. Os espelhos côncavo e convexo basicamente são representados dessa forma. Dá só uma olhada. As leis da reflexão se aplicam aqui, mas como a superfície é curva, você tem que determinar a normal em relação ao raio dessa calota esférica que foi retirada, tanto no convexo quanto no côncavo. Esse espelho aqui é côncavo porque a sua parte interna é a parte refletora. Esse espelho é convexo porque a parte abaulada para fora, a parte externa, é a parte refletora. Obviamente, vocês devem estar lembrando aí das nossas aulas lá no segundo ano, que a gente não vai usar representações dessa forma para poder trabalhar com os espelhos, e sim representações menos realistas. Na verdade, simplesmente formas representativas de mostrar que, como esses risquinhos estão desse lado, a parte da concavidade interna é a parte refletora, portanto, um espelho côncavo que é assim será representado desse jeito. E um espelho convexo, agora olha só a parte da curvatura voltada para um lado diferente, a parte que não reflete aqui desse lado dos risquinhos, com uma diferença gigante que inclusive interfere no comportamento. Obviamente, se a parte do espelho côncavo é a concavidade que reflete, você vai colocar o objeto em frente à concavidade. No espelho convexo, você vai colocar o objeto de frente para a parte externa do espelho. Então, como você vai colocar no espelho côncavo o objeto em frente à parte côncava e a curvatura indica que o raio de curvatura, ou seja, a distância da borda até o centro dessa curva, vai ficar bem do lado do objeto, a gente fala que os pontos principais do espelho côncavo são pontos reais, enquanto do espelho convexo vai ficar do lado de fora, do lado interno do espelho, né? Na parte que não reflete, os pontos principais dos nossos espelhos convexos serão pontos virtuais. Só que os pontos, apesar de no espelho côncavo serem reais e no convexo virtuais, eles recebem nomes iguais. Você tem o centro de curvatura, que representa o centro da esfera, tanto no convexo quanto no côncavo. No meio do caminho entre o centro e o próprio espelho, você tem o foco principal real no espelho côncavo, foco principal virtual no caso do espelho convexo, e o ponto que une o raio de curvatura, que é a distância do centro até o próprio espelho, é o que a gente chama de vértice, ok? Então você tem tanto espelho côncavo quanto espelho convexo, com centro, foco e vértice, com foco exatamente no ponto médio entre o centro e o foco, tanto no côncavo quanto no convexo. A diferença é que no côncavo esses pontos são reais, ficam do mesmo lado que o objeto, no convexo são virtuais, ficam na parte interna do espelho. Estabelecer a relação matemática é uma das coisas principais que a gente vai fazer. Mas existem algumas relações que são basicamente geométricas e gráficas que a gente vai ter que entender, por exemplo, as condições de nitidez de Gauss. Os raios incidentes devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal do próprio espelho. Quer dizer,
Eixo principal, dá só uma olhada, isso aqui é uma representação de espelho côncavo, eu sei por causa dos risquinhos, mostrando que a concavidade é a parte refletora. Você pode definir vários raios de curvatura, só que o principal é aquele que compõe o eixo. A distância do centro ao vértice a gente chama de raio de curvatura, e no meio do caminho aqui, a distância do foco ao vértice, a gente chama de distância focal. Com um detalhe, né? O espelho côncavo, vou pedir até para voltar um pouco, não podemos esquecer a diferença dos comportamentos. O espelho côncavo é convergente, o que significa que ele vai sempre pegar um feixe de raios paralelos e convergir num ponto só, enquanto o divergente pega esse feixe de raios paralelos e espalha, por isso o espelho convexo é chamado de divergente. Voltando, para ambos os espelhos, a distância focal é a principal informação que você tem, inclusive no estudo analítico, que vai ser na próxima aula. Nós vamos estudar que a distância focal para um espelho côncavo é positivo, para o espelho convexo é negativo. Mas, nos dois casos, o módulo dela é a metade, fica no meio do caminho ali entre o centro e o vértice, portanto é a metade do raio de curvatura. Obviamente a gente tem que entender que a parte principal do espelho é o comportamento dele em relação aos raios, e aí a gente vai analisar os raios notáveis a partir de agora. Vamos prestar bastante atenção, pessoal, porque apesar dos espelhos serem muito diferentes em relação ao comportamento, aqui a gente já está vendo dois espelhos côncavos, a citação dos raios é basicamente a mesma, né? Vocês devem lembrar, no espelho côncavo todo raio que chega paralelo ao eixo principal vai refletir no foco. Pelo princípio da reversibilidade, todo raio que chega na direção do foco reflete paralelo. Então vamos lá? Paralelo reflete no foco, chega no foco, reflete paralelo ao eixo principal. O detalhe é que como o foco é virtual, os raios como o foco é real, o foco do espelho côncavo é real, o raio propriamente passa pelo foco, o que não vai acontecer no espelho convexo. Mas, repetindo, paralelo reflete no foco, chega no foco, reflete paralelo. Outro raio muito importante é aquele que vai chegar exatamente incidindo no vértice do eixo principal do espelho e vai refletir formando um mesmo ângulo, com o eixo principal funcionando como a bissetriz desse ângulo. Então, pessoal, os três raios importantes para a gente. O primeiro lá, chegando paralelo, reflete no foco. Imagina um feixe de raios paralelos chegando, todos eles vão refletir no foco, concentrando os raios. A gente pode usar, por exemplo, um espelho côncavo para concentrar os raios do Sol, fazer um forno solar. O raio que chega pelo foco sai paralelo, chegando no vértice, vai formar dois ângulos congruentes em relação ao eixo de curvatura. Posso adiantar que o primeiro chega paralelo e sai no foco, e esse aqui do vértice serão os principais para nós. A gente tem também, pessoal, a situação de que o raio chegando pelo centro reflete no espelho, voltando exatamente pelo centro. Como o foco e centro do espelho côncavo são reais, repetindo, os raios refletidos vão ter a oportunidade de passar pelos próprios pontos, ok? Então, não vamos esquecer, paralelo sai no foco, foco reflete paralelo, vértice sai formando o mesmo ângulo, centro volta pelo centro. E como eu disse anteriormente, nos espelhos convexos, agora a gente tem um espelho convexo aqui, ó, eles vão atuar exatamente da mesma maneira. Pode ver, ó, esse raio que está chegando paralelo ao eixo principal, ele vai refletir e sair pelo foco. Só que ele não pode passar lá para dentro, porque o espelho, na verdade, não permite a passagem. Ele reflete, ele devolve o raio. Mas na devolução do raio paralelo, vai devolver na direção do foco, porém o foco é virtual. Então, no espelho convexo, toda vez o raio refletido, você vai precisar prolongar para achar a sua direção de reflexão, mas chega paralelo, reflete pelo foco. Da mesma forma, e confirmando, porque o foco é virtual, para chegar na direção do foco, você vai ter que pontilhar essa direção, mas mesmo assim, ó, chega no foco, sai paralelo. Foco, paralelo. O do vértice vai ser basicamente o mesmo, né? Porque o vértice é o ponto de simetria ali, e aí ele bate, refletindo, formando o mesmo ângulo. O centro, como é um ponto virtual também, vai receber o raio na sua direção, porém o raio refletido vai ter que ser a partir do espelho, então o raio não vai até o centro, diferente do espelho côncavo, ele vai bater e voltar refletindo na direção do centro, olha aí. E o próximo passo é a gente escolher sempre dois raios desses para poder conjugar
a imagem de um objeto frente a um espelho, que vai depender muito da posição, no caso do espelho côncavo, se o objeto está muito longe ou pouco afastado do espelho, para a gente classificar de acordo com o tamanho, com a natureza e com a sua posição em relação ao objeto. Dá só uma olhada, vamos fazer uma revisão da construção da imagem, mas sempre a gente vai precisar dos 4 raios notáveis que a gente viu, sempre escolhendo 2. Olha o primeiro caso, o objeto está longe do espelho côncavo. Aliás, pessoal, nós vamos falar sobre 5 casos do espelho côncavo, né? O espelho convexo tem só um caso, então a gente vai resumir. O objeto antes do centro, partindo do ponto superior do objeto, o raio chega paralelo, sai pelo foco, o raio chega no foco, sai paralelo. Os 2 raios refletidos, ó, se encontrando, a gente forma o objeto. Essa imagem nitidamente é menor que o objeto. Toda vez que estiver longe do espelho, ou seja, antes do centro, o objeto vai ser real, porque os próprios raios se encontraram. Desculpa, a imagem vai ser real, porque os próprios raios refletidos se encontraram. Toda vez que for real, ela também vai ser invertida. Você pode olhar aí o desenho, em relação ao objeto, ela está invertida. Já pode até destacar, igual eu fiz aí, ó, real e invertida sempre vão estar juntas, e nitidamente ela é menor. Se o objeto estiver afastado, a imagem vai ser menor. Galera, uma posição especial é quando o objeto está em cima do centro, e aí vai acontecer uma questão de simetria em relação ao eixo principal. A imagem vai dar o mesmo tamanho, só que paralelo foco, foco paralelo, os raios refletidos, ó, esse e esse, propriamente se encontraram. Raio refletido se encontrando, imagem real. Toda vez que for real é invertida, não esquece disso. E em cima do centro a imagem tem o mesmo tamanho. Você vai reparar que à medida que o objeto se aproxima do espelho côncavo, a imagem vai ficando maior e daqui a pouco, inclusive, ela vai ficar virtual. Mas olha só, objeto entre o centro e o foco. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega no foco, sai paralelo. Os raios refletidos propriamente se encontraram. A imagem real e repetindo. Terceira vez, toda vez que é real, ela é invertida também. Nitidamente maior que o objeto, mas sempre que ela estiver entre o centro e o foco, ela vai estar maior mesmo. Um outro caso especial, né? Caso especial quando o objeto está em cima do centro. Caso especial quando o objeto está em cima do foco. Nesse caso aqui não forma imagem alguma, porque os raios refletidos são paralelos. Nem se você prolongar, você vai conseguir encontro, e a imagem só se forma com o encontro dos raios refletidos. Nesse caso, não forma imagem, mas a gente chama a imagem de imprópria, pelo fato dela não se formar, ou tem inclusive autores que falam que ela se forma no infinito. Último caso do espelho côncavo, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice, que é a hora que você, por exemplo, pode usar um espelho para poder ampliar detalhes do seu rosto, para fazer uma maquiagem, para fazer a barba, no caso de quem tem barba, enfim. Para você ver detalhes e não inverter. Toda vez que o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual e toda vez que ela é virtual é direita. Agora, virtual, pessoal, porque olha, paralelo sai no foco, vértice sai com o mesmo ângulo e esses 2 raios refletidos não se encontram desse lado, porém eles não são paralelos. Se você prolongar, ó, eles vão se encontrar formando uma imagem na parte virtual do espelho. Essa imagem é virtual, destacando, ó, toda vez que ela é virtual, ela também é direita. E nesse caso, como o objeto está bem próximo, maior que o objeto. Os 5 casos do espelho côncavo, quando ele está antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco e entre o foco e o vértice. Agora o próximo é o único caso que existe para espelho convexo. O espelho convexo, embora ele diminua o tamanho da imagem sempre, ele tem uma vantagem porque ele amplia o campo visual, tá? O espelho côncavo, por exemplo, quando ele aumenta o tamanho da imagem, quando ele amplia, ele também diminui o campo visual, né? Agora, se você quer um espelho para refletir regiões e não se preocupando com o tamanho do objeto e sim com a abrangência da reflexão, você vai usar o espelho convexo porque ele reflete aumentando o campo visual. Agora, toda vez que um objeto estiver em frente ao espelho convexo, não há dúvida, a imagem vai ser sempre virtual e toda vez que ela é virtual é direita e sempre menor no caso do espelho convexo, ok? Lembrando, por exemplo, que as imagens virtuais não podem ser projetadas, imagens reais podem ser projetadas.
Então, se você falar, por exemplo, eu vou usar um espelho para projetar uma imagem, convexo já não pode ser. Vou usar um espelho para poder ampliar uma imagem de um objeto. O convexo também não pode ser. Se amplia ou projeta, tem que ser o côncavo. Vamos para os exercícios. Número 1. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Olha a imagem, maior, invertida e real. Como é que eu sei que é real? Porque ela está projetada. Imagens reais são projetadas toda vez que ela é real, projetada, portanto real, ela também vai ser invertida. Né? As distâncias estão aqui, mas é só para a gente analisar a característica ou as características da imagem projetada. Primeiro, se ela foi projetada, ela é real. Toda vez que ela é real, ela é invertida. E nesse ponto, você nitidamente está vendo que ela é maior, portanto a resposta é a letra B. Número 2, dois espelhos esféricos interdistantes de 50 centímetros, distância entre eles, né? Um côncavo E1 e o outro convexo E2, são dispostos coaxialmente. Coaxialmente, pessoal, significa que os eixos principais coincidem, tendo distância focal com o mesmo módulo de 16 centímetros. Fala módulo porque a distância focal do espelho convexo é negativa, a gente vai ver isso no próximo módulo, tá? Uma vela é colocada diante dos espelhos perpendicularmente ao eixo principal, de modo que suas primeiras imagens conjugadas por E1 e E2 tenham o mesmo tamanho. Lembrando, pessoal, que o espelho E2, como ele é convexo, ele só dá imagem menor mesmo. O espelho E1 aqui, ele pode ampliar. A montagem descrita está esquematizada abaixo, em que O é o objeto, I1 é a imagem conjugada por E1 e I2 é a imagem conjugada por E2. Tem uma diferença básica. Como a imagem do espelho E1 côncavo é uma imagem invertida, a gente pode concluir realmente que ela é uma imagem real. Aqui, imagem direita em relação ao objeto, imagem virtual. Para o espelho côncavo dar uma imagem menor que o objeto, pessoal, o objeto tem que estar distante, uma distância maior do que a sua distância do centro, né? Como a distância focal aqui é 16, a distância do centro vai ser 32. Então, em relação ao E1, o objeto, que é a vela aí, está a mais de 32 centímetros de distância, com certeza. O exercício está perguntando, ou não faz nenhuma pergunta, é correto afirmar que... A gente pode analisar alternativa por alternativa, né? A letra A está falando que o raio de curvatura do espelho vale 16. Não, a distância focal é 16, o raio é 32, né? A imagem virtual pode ser projetada no anteparo, aí você já pode ler. Imagens virtuais não são projetadas, pode parar, a letra B está falsa. Só imagens reais são projetadas. Letra C, a imagem real é direita. Opa, já pode parar de ler, porque a imagem real é sempre invertida. O espelho E1 pode ser usado como retrovisor externo ou espelho de vigilância para aumentar o campo visual. Galera, espelho côncavo aumenta a imagem, mas diminui campo visual. Espelho convexo que aumenta campo visual. Por fim, a resposta nossa é a letra E. Então, o espelho E2 pode ser usado como espelho de aumento para dentistas ou para maquiagem. Espelho que pode ampliar é o côncavo. Resposta, letra E. Vamos lá, pessoal, número 3. Em um parque de diversões, existem dois grandes espelhos dispostos verticalmente, um de frente para o outro, de 10 metros de distância um do outro. Um deles é plano, aqui, da esquerda, e o outro esférico convexo, aqui o da direita. Uma criança se posiciona em repouso a 4 metros do espelho esférico, portanto a 6 metros do espelho plano, né? E vê duas primeiras imagens que esses espelhos formam dela. IP, formado pelo espelho plano, e IC, formado pelo convexo. Tá aqui, ó. Olha o convexo, ó. Sempre menor e direita, e, portanto, virtual em relação ao objeto. Julgue os seguintes itens, é verdadeiro ou falso, vocês podem ver que está tudo verdadeiro aí já, mas vamos para as justificativas. Ó. Os pontos de imagens que compõem IP e IC, as duas imagens, são obtidos pelas intersecções dos prolongamentos de raios refletidos. Pessoal, espelho plano e espelho convexo sempre vão dar imagens virtuais. Portanto, os raios refletidos não vão se encontrar propriamente, e sim os prolongamentos desses raios. Por isso é verdadeira número 1. As imagens IP e IC são virtuais e direitas. Aliás,
Todas virtuais também são direitas, esses dois termos sempre vão vir juntos, do mesmo jeito que reais são invertidas, virtuais são sempre direitas, e as imagens são formadas em lados opostos em relação ao objeto comparado ao espelho, verdadeiro. A imagem IP é virtual, direita e simétrica, exatamente a característica do espelho plano, o que não está mostrando aqui no desenho, por exemplo, mas isso é verdade, do mesmo tamanho do objeto e enantimórfica, exatamente aquelas características que a gente já viu lá no espelho plano, então verdadeiro. E o número 4, a criança tem um campo visual maior na utilização do espelho convexo como retrovisor, exatamente. O espelho convexo diminui o tamanho dos objetos, porém amplia a área de cobertura, o campo visual. Todas proposições são corretas, letra E. Muito legal essa questão número 4, olha só essa figura, um espelho côncavo. Ela usa o sol aqui, ó, os raios chegam paralelos e essa panela vai ser posicionada exatamente no ponto focal do espelho, porque os raios vão refletir e concentrar nesse ponto. De acordo com a fotografia acima, o fogão solar pode ser constituído com um exemplo. Gente, fogão solar tem que concentrar os raios, então ele tem que ser convergente, certo? O espelho convergente é só o côncavo. E aí você vai posicionar o alimento no foco ou no vértice. Levando em consideração que os raios solares chegam paralelos, isso aqui, ó, você pode mudar. Tá vendo que tem uma manivela aqui, ó, você pode mudar em relação à posição solar, né? Se o sol tiver meio-dia, esse espelho legal vai ser na horizontal, por exemplo, enfim. Mas todos os raios que chegam paralelos vão refletir pelo foco. Então, o ideal é que a panela fique no foco. Tem até um desenho aí para representar, olha só. O ideal seria isso. Os raios solares chegam paralelos ao eixo principal do espelho, vão refletir todos na direção do foco, portanto, vai haver uma concentração dos raios. Letra C. Número 5. O espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Bom, se for um espelho plano, é porque ele está interessado só em ver o dente sem ampliação, sem nada. Agora, se for um espelho esférico, côncavo, por exemplo, ele consegue ampliar a imagem em relação ao tamanho original do dente para ver mais detalhes. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada, olha só, imagem ampliada, aí acabou, gente. Imagem ampliada por reflexão é só um espelho côncavo que pode dar. E para ele não inverter a imagem, o ideal é que ele coloque o espelho bem perto do dente, para o dente, que é o objeto, ficar entre o foco e o vértice do espelho, para dar aquele último caso do espelho côncavo, que a imagem vai ser virtual, direita e maior. Então ele deve utilizar um espelho bucal côncavo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. Resposta letra A. E por fim, o número 6, a figura apresenta a obra de litogravura mão com esfera refletora, do artista gráfico holandês, que se apresentou por uma imagem refletida em uma esfera. É a parte de fora da esfera, portanto isso aqui é um espelho convexo. Repara que está refletindo o sujeito aqui menor do que ele é, enfim, dá sempre imagens dos objetos menores, mas amplia o campo visual, tá dando para ver a sala quase que inteira ali refletida, olha só, a mão dele aqui. Sendo o artista o objeto refletido da superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada, espelho convexo, não adianta, é sempre menor, direita e virtual, sempre. Além do que, vai haver para aumentar o campo visual, vai haver uma aproximação da imagem em relação ao espelho por conta da junção dos raios refletidos. Aqui, ó, paralelo sai no foco sai paralelo. A imagem vai ser formada sempre entre o foco e o vértice no espelho convexo. A resposta letra D. E assim a gente termina mais esse módulo. Até a próxima.